Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Bom dia para todo mundo que está em casa. Você que está aí no seu país, no seu estado e fez a opção de ficar com a gente. Ainda dá tempo de compartilhar, chamar os amigos, aquele parente que está dormindo ainda, acorda ele. O desafio de orar. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 5. Eu vou ler em nome de Jesus o versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, glória, honra e louvor ao teu nome. A ti oramos, confiados na tua graça, no teu favor e na tua misericórdia. Nos ajuda nessa hora, nos defende nessa hora. Perdoa os nossos pecados e fala com cada um de nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos podem se assentar. O que o olho não vê, o coração não sente. Por muito tempo, eu acreditei nesse ditado popular, disse, mas a pandemia fez mudar até o sentido desse ditado popular. Foi muito difícil, para mim pelo menos, reaprender a pregar olhando para uma câmera. Ainda que no presencial a gente tem esses poucos irmãos, mas a gente tem vida para olhar. Mas pregar olhando para uma câmera, a gente não está vendo quem está nos vendo. A gente nem sabe qual a reação das pessoas. A gente nem sabe se tem gente vendo. Se o Facebook e o YouTube não nos desse o benefício da informação, do número de aparelhos, a gente ia ficar falando assim para o vento, sem saber, sem imaginar o que está acontecendo. Mas como a gente recebe o retorno, pessoas que testemunham, que falam, comentam, então a gente sabe que a palavra está indo, está alcançando. A oração faz parte do contraditório desse ditado popular. O que o olho não vê, o coração não sente. Na oração é a mesma coisa. A gente fecha os olhos, a gente começa a falar com Deus, a gente não vê. Mas o coração, na oração, sente. Amém? A palavra prece, ela vem de uma raiz latina, que é precários. E é dessa palavra precários que vem a nossa palavra precário. E é muito interessante, porque as nossas preces, as nossas orações, elas encontram muito mais força, dedicação e entrega quando a nossa vida está passando por situações precárias. Eu não tenho dúvida que muita gente nesta semana, por conta dos lutos e dos velórios que a gente começou a viver logo na segunda-feira, pessoas oraram mais, se dedicaram mais a falar com Deus, a clamar a Deus, pedindo consolo, pedindo conforto, pedindo bênção. Eu não tenho dúvida que pessoas em fases terminais, famílias que estão desenganadas pelos médicos, pessoas que estão desesperançadas, eu não tenho dúvida que as suas preces, por causa da precariedade da sua história e do seu momento, foram mais intensas.
certa vez na Universidade de Princeton, um aluno do doutorado, que fazia doutorado, ele perguntou para o seu professor: existe ainda algum tema que dê para a gente desenvolver uma tese relevante? O professor desse aluno lá em Princeton era Albert Einstein. E a resposta de Einstein foi a seguinte para o aluno: investigue a oração. Alguém precisa investigar a oração. Einstein tinha razão. Einstein viveu entre 1800 e 1900. Portanto, 18 séculos depois desse texto que eu li. Tiago escreve no ano 50 do primeiro século. E quando Tiago escreve, a gente chega aqui nesse versículo 16 do capítulo 5, e ele começa com a palavra confessai. Confissão, confessar, além de ser boa teologia, é boa psicologia. Exemplo, quando nós temos um espinho que está na superfície da nossa pele, todo mundo vê, e é fácil de retirar e dele ser expelido. Mas quando eu e você temos uma infecção interna, profunda e que fica esquecida, essa infecção ameaça a nossa saúde e chega ao ponto de ameaçar a vida. Podemos morrer com ela, por causa dela. Terapeutas, até hoje, com toda a modernidade, eles continuam fazendo para os seus clientes, para os seus pacientes, nas clínicas, nos consultórios, as mesmas duas perguntas que Deus fez para o casal no Jardim do Éden, depois que o casal pecou. A primeira pergunta de Deus para Adão e Eva foi: onde estão? Essa pergunta de Deus, onde estão, se refere ao presente da vida. Quando Deus pergunta onde estão, Deus está provocando Adão e Eva, porque Deus já sabia onde eles estavam, Deus estava provocando Adão e Eva sobre a condição deles naquele momento. Eles estavam envergonhados, porque estavam nus, estavam escondidos, eles estavam devastados. E essa é a primeira pergunta que um terapeuta faz. Ele quer saber do presente da vida do seu paciente. A segunda pergunta que Deus faz ali no Éden é: o que vocês fizeram? E essa pergunta, o que vocês fizeram, se reporta ao passado da pessoa. Então eles tinham que lembrar como é que foi a queda, como é que foi a sedução que eles caíram para comer do fruto que não era para comer. E terapeutas também, dentro dos seus consultórios, eles querem saber do seu passado. E quando Deus pergunta do passado, fica claro para o casal que não teria como voltar atrás. Mas teria como, a partir da confissão, teria como aquele casal caminhar para frente. Porque Deus no Éden dá novas vestes para o casal. Esse é o sonho de todo terapeuta. Todo terapeuta quer conseguir dar uma nova vida, uma nova chance, novas vestes. Confissão. Aí o texto que eu li, ele segue: confessai os vossos pecados e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Aqui Tiago, quando fala sobre cura, ele fala da cura do corpo e da cura da alma. Não apenas a cura do corpo, mas corpo e alma. Um paciente num estado terminal de uma doença dessas incuráveis, ele já tinha sido avisado pelos médicos que ele estava nos seus últimos dias. E ele passou uma noite onde ele lutou, ele reclamou, ele praguejou, ele blasfemou contra Deus. Na manhã seguinte, esse paciente
se sentiu mal, ele se sentiu arrependido, ele começou a ter certeza que ele tinha perdido a salvação dele pela forma como ele tinha se dirigido à pessoa de Deus. Aí ele pediu para conversar com o capelão do hospital. Chamaram o capelão, um pastor protestante. E aí o capelão chega no quarto dele e ele começa a contar como foi a noite dele, e ele chorava muito, porque na cabeça dele estava definido, não tinha perdão e não tinha jeito para ele. Quando ele terminou de contar toda a sua noite, o capelão olhou para ele e perguntou: você sabe qual é o oposto de amor? O paciente, em fase terminal, respondeu: é o ódio. O capelão falou: não. O oposto do amor é a indiferença. Você não foi indiferente a Deus. Porque se você fosse indiferente a Deus, você não passaria uma noite inteira discutindo com Deus. Se Deus não fosse importante na sua vida, se você não acreditasse em Deus, você não perderia a sua noite falando com algo que você não acredita ou com alguém que você acha que é um mito, que não existe. Calma, tem perdão para você. E aí a gente chega no final do versículo. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um homem justo. Amém? E, gente, por mais que esse texto seja lindo, nós temos momentos da nossa vida, como a desse paciente em fase terminal, lutando por algo, lutando por cura. Aí, Tiago, para dar o exemplo do que ele está escrevendo, ele cita um personagem bíblico que eu vou ler para você. Os versículos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Qual o contexto de Elias? Elias, ele serviu no reino do norte, foi ali o ministério dele. Elias, ele vive cerca de 8 séculos antes de Cristo. Quando ele entra em cena no reino do norte, você deve lembrar que Israel tinha passado por 3 grandes reis: Saul, Davi e Salomão. Esses 3 reis, alguns erraram mais, outros menos, mas todos eles tiveram problemas, tiveram vitórias. O pior dos 3, nós sabemos, foi Saul. Mas quando chega no final do reinado de Salomão, Israel está enfrentando uma guerra civil e o reino é dividido. E aí, no reino do norte, você começa ali com Jeroboão. O reino do norte teve 19 reis e todos fizeram mal o que era aos olhos do Senhor. Nenhum rei salvou no reino do norte. Vem Jeroboão, Nadab, aí vem Baasa e vai toda uma sequência. Esses reis, uns reinam por 20 anos, 24 anos, tem reis que reinam por 2 anos, mas eles vão piorando. Tem cara que para assumir o trono vai lá e mata o rei que está no trono para pegar o lugar dele. E o cara mata no reino do norte e não vai preso. Ele senta no trono. Perceba o estado caótico de justiça, de equilíbrio, de equidade lá no Reino do Norte. Até que a gente vai chegar em Acabe. E é aqui que Elias entra em cena. Eu vou ler para você. A gente chega aqui no 1 Reis, capítulo 16. E aí quando chega em Acabe, eu tenho que ler porque tem uma observação aqui. Versículo 31 em diante. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria.
Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Bom, eu queria que você prestasse atenção o que está acontecendo. Elias ainda não apareceu, mas é aqui que ele vai aparecer. E ele aparece no pior cenário da nação. Acabe entra em cena. E por que eu li? Todos os reis que vieram antes de Acabe, a Bíblia cita o nome, e só. Mas quando chega Acabe, eu acho que o Espírito Santo fala para o autor de 1 Reis assim: para e coloca o nome da esposa. Acabe viveu um governo de saias. Quem mandava durante o reinado de Acabe era Jezabel. E é Jezabel que introduz em Israel o culto a Baal. O texto diz que ele construiu um templo para Baal em Samaria. E que ele constrói poste ídolo para que se adore e faça abominações para Baal e Baalins, deuses que eram adorados. E o texto diz que ele foi pior do que todos os outros reis de Israel. Você acha que a situação no Brasil está difícil? Você acha que está complicado para a gente? Ontem eu lia que já existem médicos falando que a próxima cepa, eu não sei o que significa isso, eu não sou médico, mas que essa segunda onda tende a ser muito pior do que a primeira. Cara, se o que esses médicos estão falando se confirmar, a segunda onda do Covid será pior no mundo do que a primeira. Alguém aqui imagina piorar a situação? Quem está orando para melhorar? Levanta a mão aí. Todo mundo, o mundo está orando para que melhore. Eu estou orando para que todas as vacinas sejam boas. Cara, se amanhã, daqui a um ano, alguma vacina, seja A, B, C, D, todas elas, se alguma vacina tiver efeito colateral ruim, pelo amor de Deus, cara, não vai comemorar, não vai vir com frases do tipo, eu falei. Não. A gente precisa orar para que elas sejam boas. Sim ou não? Amém ou não amém? Então, presta atenção. A situação do Reino do Norte era terrível. E eu e você estamos numa situação terrível. Aí, nesta condição, aparece Elias. Versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: certo, como vive o Senhor, Deus, perante cuja face eu estou, haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Cara, presta atenção. É assim que Elias entra em cena. Elias, ele não fica com introdução, preâmbulo, ele vai direto ao ponto. Quando Elias fala, não vai ter chuva, ele está atacando o núcleo do que era Baal. Baal era o deus da fertilidade. Sem chuva, não tem alimento. Sem chuva, os animais morrem. Sem chuva, a fome chega. Sem chuva, o país não prospera. Todos os seguidores e adoradores de Baal estariam clamando por chuva. E um homem aparece na história, aponta o dedo para Acabe, para o rei Acabe, e fala, não vai ter chuva. O texto diz que ele é o tesbita, ele vem de Tisbé. O texto fala que é da região de Gileade. Se você procurar nos mapas, região de Gileade, Tisbé, você não acha. É o nada do nada do nada. Sabe quando a gente fala assim, é onde Judas perdeu os band-aid? Que as botas foi antes. É mais ou menos isso. Eu fui uma vez pregar na nossa igreja, uma igreja nossa em Tabocas, Sergipe. Ontem eu fiquei procurando no Google Maps, Tabocas. Cara, não achei. Aí você acha povoado de Tabocas, mas quando você vai dando zoom, some, você não acha.
Se eu dependesse do Google Maps, eu não chegaria em Tabocas. Mas Tabocas ainda aparece. Mas Tisbé não aparece. Você acha que você é um João ninguém, entre aspas? Você acha que você vem de uma região que ninguém dá valor, ninguém olha, ninguém vê? Deixa eu te dizer, cara. Deus olha pela sua região e por você. Aí ele se apresenta, Elias. Elias significa, meu Deus é Jeová. Quando Elias chega para Acabe e fala, prazer, eu sou Elias, ele já está dizendo para Acabe assim, eu não adoro a Baal. Eu não adoro os deuses aqui que vocês adoram. O meu Deus é Jeová. Esse cara, ele se posiciona num momento crucial. E aí, das muitas passagens dele, vai para o capítulo 18. A passagem mais famosa é a batalha dele, quando finalmente aqueles anos de seca vão terminar. Versículo 19 do capítulo 18. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. Portanto, Elias está dizendo o seguinte, Acabe, eu quero todo o povo. Eu quero o estádio lotado. Eu quero todo mundo para ver esse negócio. E aí ele continua, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Muita gente fala em 450 só, mas não. Eram 850 falsos profetas. E ele chama todo mundo. Aí quando está o cenário pronto, todo mundo está lá. Versículo 21. Olha o que ele diz. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Presta atenção aqui, eu quero dar uma pausa com você. Para Elias, o grande problema era que ele vivia no meio de um povo, e não se esquece, o povo é o povo de Israel. O povo de Israel tinha se dobrado a Baal. O povo de Israel aceitou os decretos de Acabe e de Jezabel. O povo de Israel, que era detentor das promessas, o povo de Israel, que era herdeiro dos milagres e das bênçãos de Deus. O povo de Israel, que sabia da história do Mar Vermelho que se abriu, de como eles foram libertos. O povo de Israel havia abandonado os caminhos do Senhor e estava vacilando entre Deus e Baal. Portanto, Elias está falando com a igreja. E a gente está vivendo exatamente esse tempo. No nosso país, na nossa nação, no nosso mundo. Elias olha para o povo e fala assim, até quando vocês vão cochear? Ou seja, até quando vocês vão vacilar e vão ficar na dúvida e vão achar que dá para andar no caminho de Baal e no caminho de Deus? Presta atenção, se você na sua casa não tem escolhido dois caminhos para a sua família. Presta atenção se nas suas devocionais pessoais que ninguém vê. E aí eu estou ironizando, eu estou chamando de devocional tudo aquilo que você faz no oculto do seu momento secreto. Quais são as suas escolhas? O que você acessa? O que você clica? Quais são os canais que você escolhe? Quais são os programas que você escolhe? Quais são os livros que você lê? Quais são as opções de lazer que você tem? Como é o seu vocabulário? Porque quando você vem para Cristo, deixa eu te dizer, você se torna nova criatura. As coisas velhas já passaram. O que você faz? A pergunta de Elias é essa. Até quando vocês acham que vai dar para viver no caminho de Baal e no caminho de Deus? Até quando? Papai e mamãe que estão me ouvindo. Até quando você acha que dá para olhar para os seus filhos, fazer vista grossa, passar a mão na cabeça e achar que está, tudo bem? Até quando você vai achar que, eu não posso falar nada senão eu perco meu filho, senão eu perco a minha filha?
Eles caem no mundão. Deixa eu te dizer, pode ser que eles estejam mergulhados no mundão com a sua bênção e aprovação e você nem está sabendo. Até quando cocheareis entre dois senhores? Jesus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 24, ele vai dizer: é impossível servir a dois senhores. É impossível. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou agrada o outro e desagrada um. Ninguém consegue. Por que você acha que a ideia do poliamor nunca termina bem até entre os inventores da sexualidade do século XXI? Porque ninguém quer dividir afetos, ninguém quer dividir fidelidade, ninguém quer dividir amor, ninguém quer dividir a cama. O mundo vai inventar. O mundo vai inventar 152 tipos de gênero. E vai tentar enfiar na cabeça do povo de Deus que é normal. E todos vão quebrar a cara. Sabe por quê? Porque a ideia de uma família foi uma ideia que surgiu antes do pecado. Antes do pecado, só duas coisas foram instituídas: a família e o sábado. Deixa eu te dizer, na vida eterna, continuará existindo família e sábado, para a glória de Deus. Até quando você vai vacilar entre dois caminhos? Até quando você acha que vai dar para levar uma vida frouxa, uma vida mais ou menos? Até quando vai começar a entrar lixo dentro da tua casa e está tudo bem? Até quando você acha que vai dar para vir de sábado de manhã num mísero, entre aspas, para não ser entendido errado, num mísero culto presencial, achando que vai fazer uma oração e vai resolver a tonelada de pecados que você acha que está tudo bem? Essa é a pergunta do profeta, cara. Essa é a pergunta de Elias. E é por isso que a oração é um desafio. É por isso que tem gente que não consegue dobrar os joelhos e orar, porque não consegue encarar o Pai olho a olho. E olha que a gente não vê o Pai. E mesmo sem ver o Pai, a pessoa se envergonha de orar e clamar ao Pai. Imagina ver. É isso que acontece. Aí, vamos chegar na oração dele no capítulo 18. Versículo 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Aleluia. Essa oração de Elias é que eu pulei. Os 850 profetas ficaram quase que o dia inteiro orando para que Baal fizesse cair fogo do céu. O texto diz que ao meio-dia, Elias zoava, literalmente, fazia um bullying com 850 profetas. De repente o Deus de vocês está dormindo. De repente o Deus de vocês não ouviu, grita mais alto. O texto diz que os 850 profetas, eles se retalhavam, eles se cortavam, para ver se Baal se sensibilizava. E Elias lá, vamos lá pessoal, vamos lá. Cara, deixa eu te dizer, se você não tiver a unção do Espírito Santo e a convicção que Deus está com você, você não faria o que Elias fez. Eu não faria. Cara, se tivesse 10 falsos profetas, se eu tivesse sozinho, sem sentir unção de Deus, eu ia ficar bem quietinho. Eu não ia zoar de 10 caras. De 850 eu saía correndo. Porque os caras podiam resolver linchar Elias. Uma vez eu ouvi de um pastor,
tinha uma pessoa endemoniada na igreja e falou assim: esse demônio é muito vagabundo. Esse eu expulso no meu nome mesmo. Não expulsou, tá? O pastor passou vergonha. Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem 850 caras, mas tem o povo todo olhando. E Elias está lá, na boa. Mas ele tem convicção. E aí, ele chega a hora dele. Ele fala, bom, agora posso eu? Posso. O texto fala que ele molha aquele altar 3 vezes. Ele joga água no touro que está lá para ser sacrificado. Ele faz tudo isso, ele repara o altar. Ele separa 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Coloca o touro lá em cima. E aí ele faz essa oração que eu li para você. E se você prestou na oração que ele fez... Porque muita gente acha que a oração de Elias é assim, que ele chega e pede, Senhor, faz fogo cair do céu. Lê aí na sua Bíblia. Em nenhum momento ele pede fogo. Ele não pede fogo. A proposta dele para Acabe foi de fogo. Ele falou, chama os teus profetas. O Deus que manda fogo para consumir é o Deus verdadeiro. Mas na hora da oração, os falsos profetas, eles ficaram pedindo fogo. Elias não pediu fogo. Elias só fez uma oração. E a oração de Elias ela é muito legal, por quê? Eu vou ler de novo para você. Tem 3 partes nela. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Essa primeira parte, Elias sabe que o povo todo está ouvindo. Elias sabe que o povo vacila no caminho de Baal e no caminho de Deus. Elias aqui, ele está resgatando e clamando para que somente o Deus de Israel seja glorificado e honrado. Amém? É isso que ele está fazendo. Quando ele continua a oração dele, ele fala, e que eu sou teu servo e que sigo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Ele está dizendo... Senhor, apesar do mundo, apesar do Brasil, apesar do governo de direita, do governo de esquerda, apesar da oposição, apesar do centrão, apesar do BBB, apesar de tudo quanto é lixo nesse país, eu me mantenho teu servo e fiel à tua palavra. Eu não vacilei. Não importa se toda a nação, se grande parte da minha igreja anda vacilando, eu permaneço fiel a ti. É isso que ele está falando. E aí ele vai terminar a palavra dele aqui, a oração dele. E ele vai dizer assim, responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo que está aqui assistindo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Aí termina a oração dele. Nessa parte, o que Elias está pedindo nestas palavras é, derrama, Senhor. Derrama fogo. Ele está pedindo fogo, mas sem usar a palavra e sem pedir, você está entendendo? E o texto seguinte vai dizer o seguinte, que então caiu o fogo do Senhor. O derramamento de fogo no Velho Testamento simboliza, no Velho Testamento, o derramamento do Espírito Santo. Presta atenção, quando eu e você hoje, no Novo Testamento, no século 21, quando a gente dobra os joelhos em clamor a Deus como fez Elias, a gente clama pelas mesmas coisas. A gente clama para que o nome de Deus seja honrado e glorificado para sempre. A gente clama a Deus falando da nossa vida, Senhor, eu procuro te servir, eu procuro ser fiel a ti, eu falho, eu erro, mas eu não erro propositalmente, eu não erro por indiferença, eu não erro por relaxo, eu não erro porque, não Senhor, eu erro porque eu sou pecador, eu sou carne, eu sou fraco. E aí quando você pede, Senhor, derrama do teu Espírito, é a mesma oração que fez Elias. E aí caiu o fogo do céu. Se você lê toda a história de Elias, você não encontra a resposta. Por que é que Elias teve tanta convicção? Porque, gente, vem comigo. Você chegar diante de Acabe e olhar para ele e falar assim, é o seguinte, não vai ter chuva, segundo a minha palavra. Cara, você procura, eu procurei. Você fica procurando no texto, se aparecer um anjo para ele e falou assim, olha Elias, porque Moisés
Tem a história da sarça. Moisés tem um comissionamento sobrenatural na sarça. Elias não tem. O texto aqui no Velho Testamento não conta para a gente. Precisou passar 8 séculos para a gente chegar lá, na carta de Tiago. E Tiago dá para a gente a resposta. Elias orou. Por isso que ele fala, conforme a minha palavra. Ele não teve uma palavra de Deus, ele teve fé. E o que impressionou Tiago foi, Elias era um homem comum, ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Elias era um Zé Ninguém, era anônimo, ele veio de Tisbé, ele não era nada, ele era como eu e você, mas ele orou, e quando ele orou, a chuva parou, cara. E quando ele orou de novo, a chuva desceu. Amém? Vocês estão percebendo? Você está entendendo o que está acontecendo? Tiago, ele passa essa mensagem para a gente. Mas o que mais me impressiona no texto de Tiago é o versículo 16. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu sei que eu estou diante de pessoas que têm compromisso com a oração. Todos, não sei. Mas nesse pequeno grupo eu sei que tem gente que tem compromisso com a oração. Eu sei que tem gente que quando me manda um texto, pastor, a gente está orando pela sua casa, aquilo me traz conforto, me traz alívio, porque eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei que todo dia quando chegam WhatsApps de crianças, cara, de adolescentes, de universitários, de casais, gente de outras denominações, gente da nossa igreja, de pastores, chega o WhatsApp para mim o dia inteiro, pedindo oração. Eu sei que essas pessoas quando estão pedindo oração é porque deduzem que eu oro. E elas estão contando com a minha oração. Enquanto houver oração, haverá esperança. Grava isso. Enquanto você orar, haverá esperança. Se você deixou de esperar, se você parou, desistiu, não vou orar mais, a sua esperança vai murchar até morrer. Mas enquanto você ora, o Espírito Santo te alimenta com esperança. Pastor, mas você está falando de Elias. Pastor, você está falando de gente da Bíblia que, eles estão em outro patamar. Não. Tiago é claro, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu, que você. Então eu vou te contar uma história recente. Século XX. Durante 8 décadas no século XX, a Rússia, o governo comunista da Rússia, perseguiu severamente os cristãos na Rússia. E eu vou te contar mais ou menos como era essa perseguição e você acha em qualquer livro de história dessa época crucial. Professores, em sala de aula, para jardim da infância, para criancinhas, pegava a Bíblia e exibia para as crianças. E fazia a seguinte pergunta: na casa de vocês, tem um livro parecido com esse? Vocês já viram um livro parecido com esse? E criança é criança, cara. Criança não mente. As crianças que falavam, tem, achando que ia ganhar um ponto. Todas as casas que confirmavam que tinha uma Bíblia recebiam uma visita oficial do governo. Todas as casas. Pastores e leigos eram presos. E nunca mais ninguém ouvia falar deles. Muitos sumiram na poeira da história, sem nunca voltar para casa. Pastores tinham que, semanalmente, mandar o tema das suas pregações e um resumo do que seria o conteúdo da pregação para a aprovação do governo, senão eles não poderiam pregar. É nesse ambiente que surge um homem, que é o homem que eu vou falar para você.
O nome dele é Dmitri. Dmitri, ele morava a 4 horas de Moscou. Da casa dele, uma pequena vila, levava mais ou menos 3 dias a pé para chegar na igreja mais próxima. Por conta da distância, Dmitri e sua família só conseguiam ir na igreja umas 2 vezes por ano. Por conta dessa distância, Dmitri fazia regularmente na casa dele um culto. E ele começou a ensinar histórias da Bíblia e recitar versículos que ele sabia decor. O grupo foi crescendo, os vizinhos ficaram sabendo. Aí eles atingiram 25 pessoas. Quando eles estavam com 25 pessoas, eles recebem visitas de oficiais do governo. E o recado é: pare. Você está proibido, você não pode fazer isso. Senão você vai ter uma pena. Foram embora. Dmitri continuou. Quando a casa dele já estava perto de 50, 60 pessoas, ele foi mandado embora da fábrica que ele trabalhava. A professora foi mandada, a esposa dele foi mandada embora da aula, da escola que ela dava aula. Os filhos foram expulsos da escola. Dmitri continuou. Quando eles estavam mais ou menos com 75 a 90 pessoas na sua pequena casa, não cabia gente. As pessoas vinham e se aglomeravam. Gente ficava para fora pendurado nas janelas. E o povo queria vir na casa dele para ouvir histórias da Bíblia e para ouvir a recitação de textos bíblicos. Numa das reuniões, soldados da polícia oficial da Rússia entraram, invadiram o local, pararam com a reunião e um dos oficiais deu 2 tapas no rosto de Dmitri e falou para ele: pare, porque se você não parar, as coisas vão piorar para você. Quando os soldados estavam saindo, quando esse oficial que bateu no rosto dele estava saindo, uma velhinha, toda boa igreja tem uma velhinha, baixinha, com um coque. Toda igreja tem que ter uma irmã dessa. Essa velhinha entrou na frente do cara, assim, naquele corredor improvisado, no meio daquelas 160 pessoas. Ela apontou o dedo em riste na cara do oficial e falou assim para ele: você tocou num homem de Deus, você não sobreviverá. Passaram 2 dias, o cara teve um ataque fulminante cardíaco e morreu. O temor se espalhou em toda a vila. No dia seguinte, tinha na casa de Dmitri umas 400 pessoas. E eles foram, e isso foi crescendo, até que a polícia veio, prendeu Dmitri. E ele foi condenado a 17 anos de cadeia. Na cadeia, quando ele chega, ele é zombado por 1.500 prisioneiros. Ele era o único cristão dentro de 1.500 presidiários. Toda manhã ele levantava, louvava com o único hino que ele sabia cantar. Recitava os textos que ele tinha decor. Virava-se para o leste, dobrava os joelhos e adorava o Senhor. E assim foi a vida dele: zombaria, tortura, escárnio, espancamento. Todas as manhãs, na sua cela, ele erguia as mãos, louvava a Deus, orava. Pequenos pedaços de papel e pequenos pedaços de papel higiênico, tudo que ele achava de papel ele pegava na cadeia. E ele escrevia textos bíblicos. E ele escrevia pequenininho, para sobrar espaço. Quando os papéis ficavam todos preenchidos de texto bíblico, ele embrulhava, fazia um montinho e colocava no cantinho da cela bem escondidinho. De vez em quando, os soldados achavam os papéis, rasgavam os papéis, tiravam ele da cela, espancavam Dmitri e proibiam ele de fazer isso. O que ele fazia? Ele continuava toda manhã levantando, louvando a Deus, orando e escrevendo. 17 anos. Teve um momento da sua prisão que ele quase renunciou à sua fé. Quase. Porque os soldados convenceram ele de que a esposa dele havia sido assassinada e que os filhos dele haviam abandonado a fé e agora eram guardas da polícia oficial na Rússia.
Ele não resistiu. Essa informação para ele acabou com o emocional e com a fé dele. Isso era à noite. E aí ele falou, não, eu vou renunciar. Aí os guardas que bateram nele na cela falaram, olha, então amanhã cedo, fica tranquilo. A gente volta com um documento. Basta você assinar, renunciando à sua fé, que você será solto e acaba o seu sofrimento. Os guardas foram embora e ele deitou. Só que naquela noite, a 1000 quilômetros dali, um grupo de oração que todos os dias orava por ele, estava orando. E nesse grupo de oração estava quem? A esposa e os filhos. E naquela noite, conta a esposa e os filhos, que eles tiveram um peso no coração muito forte. E eles falaram, o Dmitry está correndo risco de vida, vamos clamar ainda mais. E eles passaram a noite clamando pela vida de Dmitry. Milagrosamente, Deus concedeu para ele que naquela noite, enquanto ele dormia, ele ouviu a oração. E ele identificou a voz da esposa e a voz dos filhos. Quando ele acordou, ele já não era aquele homem que tinha apanhado e tinha sido surrado na noite anterior. Ele estava com o rosto calmo, sereno e tranquilo. Os guardas chegaram, olharam e falaram, caramba, alguma coisa aconteceu, esse cara está muito de boa. Entregaram o papel para ele, ele disse assim, eu não assino nada, eu não vou assinar. Porque nessa noite Deus me visitou aqui na cela e eu sei que a minha esposa e os meus filhos estão vivos, vocês mentiram para mim. Ele apanhou de novo. Dia seguinte, ele cantava, ele orava e ele escrevia papelzinho. Aí a polícia já não aguentava mais. A polícia já não suportava mais. Pegaram ele e começaram a arrastar pelo corredor da prisão até o pátio onde ele seria executado. Quando todos os 1.500 presidiários viram que estavam arrastando Dmitry para a execução, todos, não cristãos, ficaram em pé, ergueram as mãos. Cara, depois de 15 anos eles decoraram aquele hino. E eles começaram a cantar o hino que Dmitry cantava. Os 2 guardas que estavam arrastando Dmitry não entenderam, começaram a tremer, jogaram Dmitry, pularam para trás, olharam para ele e falaram assim, quem é você? Ele olhou nos olhos dos guardas deles, dos executores dele e falou assim para eles, eu sou servo do Deus vivo e o nome dele é Jesus. Devolveram ele para a cela. Passaram alguns dias, eles não resistiram, soltaram Dmitry. Dmitry voltou para sua família. Sabe por que eu posso contar essa história para você? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu acho que ninguém que está me ouvindo e ninguém aqui esteve 17 anos numa cela na Rússia. Mas pode ser que você esteja preso em situações que são impossíveis de serem solucionadas. Pode ser que você acha que é o fim, está à beira da morte. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se você acha que não dá mais aí na sua casa, em nome de Jesus dá. Se você acha que não tem forças para vencer as tentações, para vencer a turma que te pressiona nesse mundo, deixa eu te dizer, em nome de Jesus dá. Porque você também é filho, é servo do Deus vivo, e o nome dele é Jesus Cristo. A gente não ora para qualquer um. A gente não ora para Baal. Deus é Deus. O resto é Baal. Mas nós servimos a um Deus vivo. Guarda isso no seu coração. O desafio de orar é para gente que está vivendo ali no estreito. É para gente que já entendeu que os recursos desta terra não tem como e não vão resolver. É para gente que aceita pagar o preço da batalha. Deixa que zombem de você. Deixa que escarneçam da tua fé. Deixa que as pessoas falem que você é antiquado, que você é superado, que você não entendeu o contexto cultural desse mundo. Deixa que digam. Louve e ore todos os dias. Enquanto houver oração, haverá esperança.
Enquanto houver oração, nós vamos continuar ouvindo testemunhos que vão exaltar e glorificar o nome do Senhor. E a minha oração como pastor da IAP do Parque é para que em todas as famílias a graça de Deus seja abundante. Que seja abundante na sua casa, que haja transformação e que a gente não fique cocheando entre o caminho de Baal e o caminho de Deus, mas que o caminho de Deus seja o centro da sua história. Ore muito, porque Deus continua respondendo orações. Deus te abençoe. Amém.